Então, o Alex perguntou aqui. Eu li o Alex, eu falo Alexandre. Alexandre, qual o papel do espiritismo? Qual o papel do espiritismo institucionalizado no processo de marginalização das temáticas sociais pelo movimento espírita? Eles deveriam. Bom, enfim, qual o papel do movimento institucionalizado nessa questão de temas que são marginalizados, são pouco abordados, não são bem vistos, né? O que poderia fazer nesse sentido? Eu acho interessante nós sempre pontuarmos que a existência de uma instituição ela teve sua necessidade e sua importância em um dado contexto da história do espiritismo no Brasil, quando existia toda uma luta para o reconhecimento, para a legitimidade, para a superação das perseguições das outras religiões, da cultura. Então, foi importante. Mas é muito importante também que não nos prendamos a uma referência institucional. Existe um papel histórico, existe um papel político na criação desta referência, mas não somos obrigados a uma manutenção servil a uma referência institucional. No caso, eu posso até falar tranquilamente, nós não temos nenhuma obrigação de estarmos agradando ou agradados pela Federação Espírita Brasileira, por exemplo. É um núcleo institucional que teve um papel muito importante. Vamos lá no século XIX e vamos encontrar a necessidade dessa criação. Mas, olha, nada é parado, nada é... Não existe a necessidade de ser única representação. Não existe. O Sim. movimento cresce, o movimento se diferencia, o movimento amadurece principalmente. Outras referências, elas surgem e elas também são legítimas. E o primeiro passo é que nós, espíritas, comecemos a assumir a legitimidade destas referências. Não nos referirmos a uma única instituição como aquela que representa o espiritismo, ou que institucionaliza a representação do espiritismo. Existe espaço para muitas formas de compreensão. E todas vão existir em um ambiente democrático. Por isso a importância da defesa do ambiente democrático. Porque não estamos mais em idade de nos conformarmos com o que está posto, mesmo tendo necessidade de mudanças, mesmo tendo necessidade de transformações. Existe uma coisa que foi falada aí sobre a questão da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e nós refletimos que este momento pandêmico que assola o globo e que afeta de maneira mais forte países que se encontram despreparados, como é o caso do nosso, que está vivendo um momento crudelíssimo, com um representante medíocre e irresponsável, sem condições de representar as necessidades reais dessa nação. Nós estamos no meio de um processo de guerra. Sim. Existe perda de vidas humanas, existe perda e desmonte das estruturas econômicas, existem mais perdas do que a mídia consegue veicular. E olha que a carga de veiculação midiática já está adoecendo muitos de nós, de tanta notícia de teor negativo. Imagine que, como sociedade, nós estamos perdendo muito mais do que o que está sendo veiculado. Então,
em breve tempo, nós teremos no Brasil um cenário de pós-guerra. E existe sempre um risco nos cenários de pós-guerra, e a história do mundo confirma isso. Por exemplo, os elementos nazifascistas, eles se aproveitaram das terras arrasadas, das esperanças arrasadas. Então, é importante que nós estejamos já olhando o que vai vir um pouco mais adiante no nosso país, um povo arrasado, sem esperança, sem perspectiva. É o povo brasileiro daqui a um pouco mais de tempo, quando esta pandemia for controlada de algum modo. É verdade. Pensar em riscos para a política a partir destas considerações nos leva também a voltar um pouquinho mais ao último pleito, o pleito de 2018, e perceber o quanto as casas legislativas pelo Brasil todo, elas foram tomadas de elementos fascistoides. Pessoas de discurso violento, de discurso antipaz, de discurso perseguidor de direitos humanos, elas foram apresentadas como solução imediata para os problemas do Brasil. E o contexto das fake news, o contexto de toda aquela miserabilidade de campanha feita pelo Jair Bolsonaro. Mas, olha, o que nos aguarda não é melhor, porque nós temos a anticientificidade agravando o processo de perdas de vidas, nós temos o desmonte da política pública, que nos afeta desde a assunção de Michel Temer, quando ele congela os investimentos na saúde, na educação, na moradia, em tudo aquilo que era a política que trazia o bem-estar social, ainda que pouco, ao nosso país. Hoje nós temos ainda menos. E agora, nesse contexto de Jair Bolsonaro, nós temos a mentalidade tacanha de Paulo Guedes, que desconsidera investimentos para o futuro breve desta nação, assolada por uma pandemia com alto índice de letalidade. Se não falarmos em política agora, talvez não tenhamos chance de fazê-lo daqui a pouco tempo nos cenários de terra arrasada que podem estar sendo formados no nosso país para contemplarmos, infelizmente, em breve espaço de tempo histórico. É isso mesmo, viu? É uma outra forma de guerra. É isso mesmo. Sobre a relação institucional, existe uma... O meio espírita foi, de uma certa forma, aculturado para crer que nós precisamos de uma instituição que nos diga o que é certo e o que é errado, como agir, como não agir. Isso é que eu fui observando. Então, eu me lembro que quando eu criei a Abrepaz, né, nós criamos a Abrepaz, um grupo de espíritas, algumas pessoas me perguntaram, mas você pediu permissão para a federativa tal, para a federação tal, 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 tal? Perguntei, pedir permissão? Você não tem que pedir permissão? Eu falei, não. A associação é livre no Brasil, né? Garantida pela Constituição, pelo direito humano. É livre a associação para fins, né, pacíficos, etc. Então não tem que pedir permissão para ninguém. Veja como é o pensamento de que parece que nós temos uma espécie de um Vaticano que diz o que pode ou não pode ser dito. Não estou nem dizendo que é assim que eles agem, não estou nem questionando isso, estou dizendo que culturalmente as pessoas, existe uma crença geral de que eles exercem sim essa função e as pessoas aceitam essa função, esse controle, mesmo que ele seja feito ou não, de forma direta ou indireta, enfim, as pessoas estão condicionadas para pensar que sim, elas estão debaixo de uma estrutura institucional que regula e diz o que deve ser certo e errado dentro do movimento espírita. O que nós discordamos e claramente nos posicionamos de uma forma livre pensadores, igual você se autodenomina também. O homem é livre para pensar e é importante isso. As instituições têm seu valor, têm seus objetivos,
mas as coisas mudam. E outras instituições, outras associações, e principalmente os coletivos que nascem da base de forma horizontal, são muito importantes. O mundo está mudando nesse sentido. E eu acho que as velhas organizações institucionais, com seu velho jeito de exercer representatividade, controle e poder, tudo isso há de ser transformado, né? Creio que o século XXI, XXII, né? Não sou tão imediatista assim, mas vai ver essas possibilidades de novos modelos de reorganização social de uma forma muito mais horizontal e vinda de baixo para cima. E sobre a questão de terra arrasada que você falou e de como é urgente falar de política, né, Cláudio? Para mim, muito das coisas que nós vivemos hoje iniciou lá em 2013, naquelas manifestações, que alguns chamam de jornadas, né, de 2013. E eu me lembro que eram apolíticas, né, que não tinha partidos, tarará. E eu me lembro que vários companheiros espíritas que eu conheço foram nessas passeatas, e foram nas de 2014, e foram nas de 2016, e me perguntavam, até me cobravam, Fábio, você não vai com a gente? Fábio, você não vai vestir a camiseta tal e vai vir com a gente? E eu falei, não, não vou, eu não acredito nisso que eu estou vendo. Eu não acredito nos motivos reais dessas manifestações, principalmente as de 2013. Sim, são manifestações que foram ficando cada vez mais evidenciado o perfil fascista e golpista e contra a democracia. E aquela questão de que partidos não entram, ou seja, ela é apartidária. Aquela questão que a Lava Jato criminaliza todos os partidos políticos, tudo isso fez muito mal para a nossa democracia e foi aí o caldo, né, de cultura para crescer o fascismo e chegar ao Bolsonaro no poder. Não falar de política é deixar que tudo isso aconteça. E vai acontecer tantas vezes quantas forem oportunas, principalmente para aqueles que exercem o poder, né, o controle sobre a massa, os trabalhadores, o povo em geral. Enquanto nós não falarmos de política, isso vai se repetir. Enquanto nós não falarmos de política, de história, de educação, de autonomia, de emancipação, tudo isso ainda vai se repetir. Né? Então é urgente esse diálogo político. Né? Inclusive, se não falamos de política com este perfil de liberdade e de sede de justiça social, agora, voltando para a fala da Mirella, nós teremos um meio espírita totalmente induzido por uma aparição de Divaldo Franco ao lado de Dória, de uma publicação assinada por ele, onde endossa a escolha divina de Bolsonaro para presidir essa nação, e falas carregadas de indução ao pensamento arcaico sobre política. Com todo respeito à figura e à imagem de Divaldo, no auge dos seus mais de 90 anos, mas o perigo desta indução que alcança a tantas pessoas, porque nós passamos décadas e mais décadas repetindo que as pessoas chegarão ao espiritismo pelo amor ou pela dor. E isso criou uma multidão de pessoas medrosas do sofrimento, de pessoas que acreditam que pensar, raciocinar, questionar, criticar seja apartado dessa vivência de espiritualização, porque ou se ama doando cestas básicas, fazendo e distribuindo sopas, aplicando passes, e recebendo as pessoas nas casas com aquele tom padronizado de voz, isso é o amor, ou então pela dor, pela mediunidade desafiadora,
por precisar do estudo para entender a energia, a ação de intercâmbio comunicacional entre as esferas, as dimensões, e não entra mundo real nisso aí, não entra a vivência social nisso aí. Esse discurso sempre me incomodou e eu não entendia no início por que me incomodava tanto. Por que você não pode chegar ao espiritismo porque você tem fome e sede de justiça? Por que você só pode chegar ao espiritismo pelo amor ou pela dor, como uma divisão binária, ou de um lado ou de outro? E por que você precisa chegar conduzido por algo? Por que o espiritismo não flui como algo que pertence a esse tempo, a essa sociedade, a esse mundo, e os indivíduos escolhem ir, assim como pode escolher ir para outros agrupamentos, sejam eles científicos, filosóficos, religiosos, culturais? Por que tem que ser necessariamente por esta indução e esta condução? Tudo isso fez com que o Divaldo Franco ele assumisse, diante destas mentalidades infantilizadas, românticas, uma representatividade de liderança divina. Sim. Olha como isso faz mal, porque nós estamos em uma sociedade que tem que ser gerida, tem que ser tocada pelos encarnados. Não são os desencarnados que vão dizer em quem a gente deve votar. Sim. E é estranho quando multidões acatam que os espíritos disseram que tem que fazer isso. E você, espírito encarnado, no uso da sua razão, no uso do seu pensamento, você acha o quê? O que que você escolhe? Porque espírito encarnado não pode escolher o meu voto. Espírito desencarnado, perdão, não pode escolher o meu voto. Eu, encarnada, é quem escolho. E hoje eu tenho aquele número lá do título eleitoral, é de Ana Cláudia. Não vai ser espírito nenhum, nem mesmo Emmanuel. Quem vai dizer em quem eu vou votar. Claro, gente, que há um pouco de ironia por conta de todo esse mau uso que foi feito da expressão da espiritualidade na questão das eleições no Brasil, e não somente das eleições, porque ainda agora, pós-eleições, neste contexto de dor que a pandemia traz e que mostra que o nosso povo anda insensível, o nosso povo anda de coração endurecido, porque existem características humanas que vão até além dos conhecimentos científicos, algo que brota do sentimento, é a sensibilidade diante da dor do outro, diante da morte do desamparado na porta de um hospital, porque não tem leito para acolher o seu corpo, e a morte se tornar inevitável por falta de atendimento e de equipamento. Como pode isso não sensibilizar espíritas? Pode. E está ocorrendo. E não é somente com espíritas, é também com o grande público do evangelismo, é também com o grande público das facções ortodoxas, arcaicas, que se ligam à Igreja Católica. O nosso povo brasileiro está, de algum modo, ensandecido na defesa da escolha de Jair Bolsonaro. Não é o nosso povo na sua totalidade, mas é um contingente que ainda assusta, porque 30% dos brasileiros ainda apoiarem Jair Bolsonaro é algo que verdadeiramente pede estudo. E eu penso que os historiadores do futuro, os psiquiatras, psicólogos, todos, né, das ciências, vão ter muita dificuldade de explicar esse momento um dia. Eu acho completamente surreal o que a gente tem vivido, sabe? É difícil explicar isso. Eu dialogo muito sobre política na minha casa, com as minhas filhas em casa, minha esposa. Isso pra gente é assunto do cotidiano, porque eu vejo que essa compreensão do mundo que elas estão vivendo, né? Elas são seres do agora,
como eu também sou, como nós somos, essa compreensão crítica é fundamental para a formação do ser, e para que ele possa se colocar frente ao outro e ao mundo, sabe? E querer ser um agente de transformação interna e íntima, mas também do outro, né? Do mundo, da sociedade. Então, eu queria fazer duas colocações. Primeiro, em relação ao Divaldo, quando ele faz um comentário, como foi feito aqui no Congresso Espírita do Estado de Goiás, há alguns anos, elogiando o juiz Moro pela Operação Lava Jato, né? Ele chamou de venerando Moro, e os promotores da Lava Jato, e dizendo, comentando, corroborando uma fake news, que é a ideologia de gênero, que já foi provado que é uma fake news. O STF proibiu de ser dito, já que é uma fake news, que é uma mentira, mas ele corroborou, dizendo que era não me engano se ele disse alucinação coletiva, e questionando, dizendo que era um projeto marxista. Ele fez uma salada, perdão do palavra, mas uma salada do crioulo doido que ele fez ali. É uma expressão que eu até peço perdão porque eu acho ela racista, me retificando. Me retificar já. Ele fez uma salada lá, sem pé nem cabeça. Então, mas ele fez não dentro de casa, ele não fez não como articulista de um jornal, ele não fez não como cidadão, ele fez como palestrante, orador e médium espírita em um evento espírita. Isso é trazer política para dentro de um evento espírita, diante de milhares de pessoas. E, ao meu ver, se fizéssemos igual, seríamos achincalhados totalmente. E eu acho que nós não faríamos igual, não daquela forma. Eu acho que primeiro é a local para se discutir as coisas. Aquele não era o local. E é preciso também ter humildade de dizer que não, desse assunto eu não entendo, ou eu prefiro que outra pessoa responda melhor do que eu, ou aqui não é o cenário, o palco, o momento para esse tipo de discussão. Enfim, eu acho que é preciso não querer saber de tudo, mas querer buscar o conhecimento a partir do ponto que eu me encontro e com diálogo com o outro. É o que a gente procura fazer. Mas não querer me colocar como eu sei de tudo, eu posso opinar tudo, e não é assim que funciona. As pessoas, da mesma forma que a gente não enxerga que não existe Vaticano no Espiritismo, também não existe o Papa. Como você mesmo disse, não precisamos de uma figura centralizada nela, acima do bem e do mal, que detenha todo o conhecimento, inclusive conhecimento terreno e conhecimento espiritual, para trazer para a gente as verdades de lá e que a gente aceite. Nós precisamos ter um mundo e um movimento espírita mais dialógico, né, e mais racional, ao meu ver. Então, essa é a forma como eu vejo, né? Que sim, não querem que façamos política quando queremos discutir questões sociais e humanistas, mas sim praticam a política de outra forma, em locais da forma como eles mesmos não querem que façamos, mas eles o fazem. Enfim, eu acho que é preciso ser coerente e ser o mesmo em qualquer lugar. Outra coisa, o que vem primeiro, a reforma íntima ou a reforma social? Eu preciso primeiro esperar que toda a sociedade faça a reforma íntima que o Espiritismo nos convida a fazer, né? E aí, quando a humanidade toda estiver num estágio de perfeição, podemos então esperar que o mundo se transforme, como num passe de mágica, as instituições se transformem, e que haja justiça social e que a desigualdade social acabe. Isso vai acontecer de uma forma mágica, assim, que todos nós estivermos bem, no patamar de espiritualidade, ou temos que primeiro buscar a reforma social e que a partir dela virá a transformação do homem? Como é que a gente resolve essa equação? Eu, particularmente, não consigo separar uma coisa da outra. Não consigo olhar para nenhum homem ou mulher sem ver em cada um deles um membro de sociedade. E eu não consigo olhar para um irmão ou uma irmã
e não ver nele uma expressão da divindade. Nós que somos espíritos encarnados na Terra, com uma essência divina, pulsando em nós, movimentando, abrindo, impulsionando, nós transformamos os nossos ambientes a partir do que nós somos, desejamos, acreditamos. Como separar em blocos? Eu, particularmente, não consigo ver se a deficiência é do meu olhar. Talvez eu, mais adiante, consiga melhorá-lo um pouco. Por hora, o meu olhar é misturado e eu continuo tendo a crença de que é a integralidade que nos faz promotores de mudança. Eu não consigo deixar de ser a escritora, a mãe, a mulher espírita, para me apresentar num palco, dizendo agora você tem um pedaço de mim, depois você tem outro. É tudo junto. Então, se há mudança em mim, se há reforma em mim, se há transformação em mim, tudo isso vai junto com a minha luta, com a minha militância, com a minha compreensão de espaço, de lugar de fala, de lugar social meu e do outro. E essa educação, essa conquista de mentalidade aberta, que permite a diversidade, que permite o contraditório, ela nos educa para perceber, valorizar e legitimar este movimento. Não se cresce isolado. Não adianta para nós buscar a sociedade ideal para depois ter o homem ideal nela, ou o homem ideal para depois transformar a sociedade ideal. É um processo de troca, é contínuo. Nós nos pertencemos. Isso mesmo. Também pensamos assim. Tem uma pergunta aqui do Alex. A frase de Leon Denis, o espiritismo é o futuro das religiões, aponta para que tipo de sociedade? É uma frase equivocada ou mal interpretada? Eu acho interessante ler o Leon Denis, mas eu também não tenho Bíblia. Eu leio Leon Denis e tenho algumas críticas ou alguns cuidados na interpretação. É preciso conhecer a biografia do homem, o tempo em que ele viveu. Existem frases no livro, por exemplo, Socialismo e Espiritismo, que pode ser usada para o bem e para o mal. Existem escritas ali que fundamentam um discurso fascista, se você quiser. Existe escrita que fundamenta um discurso progressista, se você quiser. Então, com todo respeito ao legado de Leon Denis, eu não o tenho como uma Bíblia. E utilizo muitas das suas falas sob o crivo da análise crítica e também da compreensão, porque não dá para trazer o que foi escrito naquele período e naquele contexto lá na França para, por exemplo, essa realidade agora que nós estamos vivendo aqui. Algumas situações são interessantes, orientam o pensamento, embasa discurso, embasa entendimento, mas não dá para transplantar. Eu filtro, e eu sou bastante rigorosa nesse filtro. Leon Denis é um deles. O que é muito certo, né? Não há Bíblias, se não há Vaticano e não há Papa, também não há Bíblias no movimento espírita. O pensamento, a leitura crítica, contextualizada e atualizar, né? Não ser anacrônico é fundamental. Tem uma frase que eu também vejo dessa forma, que é uma que foi atribuída a André Luiz, onde ele disse: lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Ela é muito utilizada no contexto de silenciar o outro. Ou seja, tudo aquilo que eu posso trazer de reflexão, se ela não tiver de acordo com aquilo que o dirigente espírita, o dirigente da reunião, ou aquele, né, grupo que, vamos dizer assim, tem o domínio, né, do trabalho, do pensamento, do senso comum do grupo, então é silenciado. Ele logo vem com a frase
que o mal não merece comentário. Mas não é mal, é reflexão, é dúvida, é proposta, é questionamento, é procurar atender as necessidades de todos, e aquele outro, aquela outra. Mas é tudo colocado assim. Ou é essa frase, ou é uma outra frase que diz que a gente não deve causar discórdia. Então, não vamos tratar disso. Mas o ambiente do espiritismo, eu aprendi dessa forma, que é um ambiente onde a gente pode questionar. É lógico que tudo pode ter um momento oportuno, melhor, é claro. É claro que eu posso, não, vamos falar disso logo mais, não agora, ok, sem problema. Mas eu aprendi e dizia isso para as minhas filhas, que o espiritismo não é perfeito como nada é, mas pelo menos é um local em que você pode questionar. E a partir do questionamento pode ter um melhor entendimento e um avanço, né? Na sua prática, nas suas questões. E eu vejo... Inclusive, se apropriar da capacidade de fazer análise discursiva. É muito importante. Qual é a intencionalidade desse discurso? Se é de silenciamento ou se é de manter uma pureza espiritual artificial, muitas vezes, naquele grupo. Às vezes a pessoa se diz espírita com enche o peito e parece que ela já está no patamar e que eu não discuto nada que seja mundano. Parece que eu estou querendo manter de forma artificial um clima que não é o real. Nós somos muito humanos e é preciso enxergar o outro como humano, como alguém que eu vou aprender com ele também, né? E esse diálogo precisa ser feito dessa forma, com aprendizado mútuo. Não é eu aqui querendo ensinar para vocês, como muitas vezes um palestrante, um dirigente de grupo, de ensino, de ESD, se coloca, mas ele também está ali no processo de aprendizado com os outros. Não é eu oferecendo a cesta básica para aquele que é o assistido. Não. Somos eu e o outro, seres humanos, em patamar igual. Num processo ali que a gente aprende um com o outro. Eu vejo assim. E muitas vezes a gente, no movimento espírita, aprendeu a se colocar num patamar superior por ser espírita. Você entende? Ou por estar numa posição dentro dos trabalhos espíritas que eu me considero acima do restante. Eu vejo isso com preocupação. E acho uma postura equivocada. Os comentários acerca da minha não legitimidade enquanto espírita, eles trazem muito uma característica de arrogância muito comum no meio espírita, que é dizer assim, estude, você precisa estudar, você precisa ler, e assim, para mim, particularmente, ler é um prazer, e estudar faz parte da minha rotina, mas é preciso não utilizar isso como parâmetro de qualificação para ninguém. Até porque nós sabemos que estamos em um país que nega educação, que nega qualificação, que nega cultura letrada. E também nós percebemos que o fato de uma pessoa ter acesso a saberes e ter diploma também não significa que ela detém muitos conhecimentos. Muitas vezes isso ocorre de maneira bem proforme. Então, a capacidade de apreensão dos saberes que nos são trazidos através dos livros e dos ensinamentos dos espíritos vai muito além de saber ler ou de quantos livros você já leu. É também uma disposição íntima para renovar, para abrir perspectivas novas. A capacidade de fazer análises discursivas, a intencionalidade da fala dos espíritos. Eu não posso compreender que nos meios que se gabam tanto da apreensão intelectual e do desenvolvimento cognitivo não valorizem este aspecto, porque o próprio Kardec, naquele trabalho que faz e que ele elabora um método, ele se utiliza dessa análise, ele se utiliza deste filtro. É preciso filtrar
as mensagens que também chegam através dos equipamentos mediúnicos. É preciso analisar. Todas as frases, todas as palavras, todas as comunicações, elas realmente merecem o crivo da análise, para que não continuemos com os vícios, porque nós já nos viciamos, enquanto espíritas, a reproduzir jargões, a reproduzir frases feitas. É preciso que elaboremos as nossas próprias frases através da leitura, da compreensão, das frases que nos chegam através dos nossos colaboradores do além e também aqui da Terra, que, graças a Deus, eles são muitos. Isso. A impressão que eu tenho é que nós saímos de um grande, enorme ceticismo, à época de Kardec, e passamos por um enorme, uma credulidade enorme com tudo que é transmitido por vias mediúnicas. Uma credulidade enorme, aceitamos tudo e não temos esse filtro, essa crítica. E por isso, muitas vezes, vem mensagens apontando que o candidato A, a reencarnação do Emmanuel, o outro não sei o quê, o outro de Jesus, enfim. De Jesus eu não vi, mas de Emmanuel sim, eu vi. E as pessoas acreditam piamente, não questionam. Eu acho isso um sinal de que precisamos falar mais de espiritismo, dialogar, estudar, conversar, ouvir, ir a Kardec, reestudar tudo isso, e ouvir outras opiniões, porque às vezes eu estou insulado num grupo em que todos pensam assim, mas é preciso ouvir outros grupos, e a internet nos permite ter essa voz para contribuir com o movimento, né? Não estamos contra nada, estamos a favor, pelo contrário, de contribuir para que novas vozes possam surgir no movimento espírita, trazendo novas visões, mas com uma base racional, analisando, questionando. Acho tudo isso muito salutar para o movimento. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver aqui. O Franco Pimentel falou assim: aliás, será que poderíamos explicar o que significa essa ideia de reforma íntima? De uma vez por todas, será que seria a inserção do espiritismo nos propondo mudanças frente ao meio e à cultura a que historicamente fomos formados? Pois não vejo outro modo de chamar de reformas senão a ideia de formar novamente. Formar sob quais bases? Compreendeu, né, Cláudia? Compreendi, sim. Vamos lá. Sim, reforma íntima é uma mudança interior. É sair de onde estamos para um outro ponto. Ou uma formar novamente, transformar, né? Sim, o modelo... A gente dá continuidade a essa formação a partir das experiências já acumuladas, mas se permitindo novas, se permitindo pensar diferente, compreender diferente, ter experiências diferentes. Isso nós não precisaríamos formar de novo, mas dar uma sequência, abrir-se a mudança. Isso. E aí isso vai a partir de onde eu estou, de tudo que eu já conheço e vivi, né? Ali é o ponto inicial de cada um, da sua vida, da sua transformação. O Alex disse assim: o tripé da doutrina espírita está fraturado. Filosofia e ciência são investigação e questionamento, mas o pé da religião o silenciou. Bom, eu pessoalmente já não vejo nem o tripé filosofia, ciência e religião. Eu já substituo a palavra religião, prefiro enxergar assim, como moral ou ética, né? Como Kardec, inclusive, apresenta no preâmbulo, se não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Como ciência e uma filosofia de consequências morais. Eu prefiro ver assim. Isso não chega a ser um consenso do movimento, aqueles que enxergam como religião, mas eu prefiro ver como a minha forma de manifestar a minha espiritualidade com essa filosofia, com essa ciência, né, espírita.
acho que a gente consegue uma visão mais dialógica, né? Menos dogmática dessa forma. Mais algum comentário, Ana Cláudia, sobre isso? Existe um trabalho que eu acho assim, muito interessante, que é da Célia Ribas, sobre a questão da apropriação dessa religião dentro do espiritismo, né, na vivência muito próxima com as experiências católicas. Para algumas pessoas, espiritismo é religião. Inclusive, quando perguntadas pelo censo, qual a sua religião, elas dizem espírita. Eu acho que é válido quando isso é dito, até em respeito a essa identificação de religiosidade, embora, particularmente, eu tenha muita simpatia pela forma como você coloca, e uso muito a expressão religiosidade, que é algo que se desgruda dos dogmas religiosos, mas que dá uma liberada nas expressões da nossa espiritualidade, que é também algo bastante dinâmico, bastante movimentado no campo da coletividade a partir dos indivíduos. Mas eu entendo o comentário feito, porque eu sei que para a massa que frequenta as casas, espiritismo é religião, inclusive unicamente. Nega e não percebe ciência, não percebe filosofia, meio que saiu de um templo e entrou no outro. E o desafio, e esse é grande, é chegar a essas pessoas com uma proposta de renovação. Haverá uma predisposição a fazer uma reforma íntima na compreensão de que o espiritismo não é somente, não dá conta somente de uma proposta religiosa, mas que também, em sua essência, ele é pura ciência, ele é forte filosofia. Como chegar até estas pessoas, até este público maior, enquanto nós hoje no Brasil temos os oradores mais arcaicos, como aqueles que arrastam as multidões, que estão fazendo congressos caros, que estão lotando espaços, sejam materiais ou virtuais, com uma massa tão grande e anticientífica e com negligência filosófica. Estes indivíduos, eles se colocam como grandes dificultores dessa reforma a partir de si, porque também negam, embora tenham acesso a essa informação, não podemos afirmar por quais razões pessoais fizeram a adesão pela sombra quando poderiam espalhar a luz, e eu estou falando da luz do conhecimento, da luz da autonomia, da luz da razão. Mas o cenário que nós temos no espiritismo brasileiro, ele está ensombreado pelas suas celebridades, pelos médios popstar, que estão arrastando multidões e fascinando com o desconhecimento ou com o conhecimento limitado. E isso me remete à questão, ao termo povo eleito. A impressão que eu tenho é que o movimento espírita, os espíritas, não generalizando, mas que o movimento espírita se vê espírita como povo eleito, o novo povo eleito, aquele a quem foi destinado uma terra prometida, que seria o Brasil, que eles dizem ser o coração do mundo, pátria do evangelho, e, portanto, nós estamos numa espécie de uma jornada ou guerra espiritual para fazer essa terra prometida vingar, e eu passo a agir de uma forma religiosa, mas de uma forma cega, ao meu ver. E muitos são os condutores dessas pessoas que assim pensam, ou querem ser os condutores delas. E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de humildade, entender que não somos povo eleito de nada. Existem muitos companheiros de outras
religiões, que fazem um trabalho fantástico, inclusive de reforma moral e de transformação social, que eu admiro muito. E às vezes eu vejo alguns companheiros espíritas em comparação com esses outros movimentos e fico até constrangido com uma certa cegueira, um certo fanatismo que eu acreditava que não haveria no espiritismo. Eu imaginava que ele fosse imune a isso. E o que eu vejo é que não é. O que eu vejo é que, com preocupação, certos discursos e condutas baseadas numa superioridade de ser espírita como povo eleito, entende? Dessa terra prometida que é o que eles dizem que o Brasil será, com essa missão que eu considero algo ufanista e descabido, porque todos os países têm sua importância no mundo, porque um haverá de ter mais do que outro, né? Ainda que isso fosse verdade, não se diz. Você não pode, quando o seu bebê nasce, dizer você vai ser um prêmio Nobel da Física. Que pressão é essa que você coloca no bebê ou numa criança de que ele tem que realizar esse projeto? Isso tem que ser natural, tem que vir do coração, tem que ser espontâneo, tem que ser algo que eu desejo e queira porque é bom, e não porque alguém disse que eu devo realizar, porque isso já me coloca numa aura de superioridade perante os outros, que não é verdade. Não tem que ser. O amor tem que ser espontâneo e natural, porque eu desejo o bem para os outros, porque eu quero o bem de todos, e não porque eu tenho que cumprir um rito que me foi proposto, sabe lá por quem, né? Mas acreditaram ou acreditamos, enfim. É preciso conversar, dialogar, desconstruir, repensar tudo isso, ao meu ver. Imagina ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Uma pretensão muito grande. Existem muitos de nós, dos nossos pares espíritas, que se agarram a isso aí. Mas que o coração do mundo seja onde pulsem corações. E se o Evangelho precisa de uma pátria, que a pátria se desmembre em cada ser que acredite no Evangelho, mas que não precise se sentir superior àqueles que não acreditam. A liberdade de crença, a liberdade de escolha, que tudo isso seja divino. Sim. Bom, nós já estamos chegando nos nossos instantes finais. Eu vou passar aqui um pouco os comentários das pessoas. O Franco comentou sobre o estudo e a ciência no espiritismo. A partir do instante em que você determina uma verdade absoluta, qualquer questionamento sobre ela já de início nada mais é que uma inverdade. Então, não há por que estudar em termos de ciência. Concorda comigo, Alex? Você está comentando aqui com o Alex. Deixa eu ver aqui. O Alex falou que o Papa Francisco está saindo bem melhor que muitos popstars espíritas. O Papa Francisco realmente é uma pessoa fantástica. Não precisa ser perfeita, ninguém vai cobrar isso de ninguém, né? Que não precisa ser infalível. Ele já é muito, muito bom como ele é e faz um trabalho que está realmente criando impactos muito positivos, né, na sociedade, no mundo, né? Ele tem um alcance global e admiro a sua proposta de renovação do meio católico, sabe? Acho que nós temos que bater palmas para todos aqueles que fazem um movimento em direção às ideias que vão renovar o mundo numa direção de justiça social, de mais igualdade, de menos desigualdade. Tudo isso tem que ser aplaudido e apoiado de onde vir. Principalmente quando feito com coerência de coração. Sensibilidade, muita sensibilidade. Que não seja algo oportunista, porque isso também fica logo evidenciado, né? E não é o caso. Bom, mas
Se alguém tem mais alguma pergunta? Francisco parece ser iluminado, disse aqui a Edna. O Alex, quando li o Laudato Si, fiquei fã dele. E o Franco diz que a pergunta que ele fez para o Alex foi para nós também. E penso que a questão do conhecimento, da fala, né, do conhecimento absoluto, e aí você não pode mais questionar. Há dogmatismo no Espiritismo, Ana Cláudia? Há dogmas? Não entendi. Há dogmas no Espiritismo? Existe um discurso dogmático, ainda que meio oculto, assim? Ainda se negue, né, o tempo todo. É uma das coisas que nós primeiro percebemos quando os nossos olhos começam a se abrir, é que o discurso de que não existem dogmas, ele é um discurso, né? Que na prática muitos dogmas são alimentados. E é também interessante porque também é um marco de libertação quando você percebe que não precisa seguir os dogmas. A fala, ela é um instrumento maravilhoso, tanto porque aproxima como reaproxima, ou divide, ou separa, mas principalmente porque ela revela a essência. Nós nos tornamos críticos de teorias e práticas distintas. Utilizar da fala para convencer oportunamente e, na prática, não dizer aquilo que impõe ao outro, é uma das formas de tirar a máscara de muitas lideranças, de muitos que se propõem medalhões de determinadas crenças ou ideias. E no Espiritismo nós temos muito essa cultura de indivíduos que se apropriam de uma representatividade que seria majoritária, e os dogmas religiosos, eles estão presentes, inclusive em muitas das traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, traduções feitas por espíritos que em outras encarnações foram bispos, padres. Nós encontramos assim muitos dogmas que são preservados, o que para nós confirma a reencarnação como um processo que mantém de fato algumas raízes culturais, não é? E de crença. E também que nós precisamos da crítica, nós precisamos do filtro, da análise, para não continuarmos afirmando a não existência de dogmas no Espiritismo, enquanto eles estão presentes, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Bom, temos que ter cuidado também para não chocar tanto as pessoas, né? É verdade. Mas o nosso convite é reflexão amorosa. É reflexão amorosa, eu penso isso. Ou seja, todos são bem-vindos para entrar nessa boa conversa, né? Então, Ana Cláudia, eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi gostoso, foi uma delícia, foi incrível, muito aprendizado. E essa live vai estar, então, no YouTube semana que vem. Quem puder também ainda pode assistir o 24 horas no Instagram. Quem puder nos seguir e curtir, fiquem à vontade. A Brepar está de braços abertos. E vou deixar para você, então, para se despedir. 30 segundos, porque o nosso tempo está encerrando, né? No Instagram. Mas aí a palavrinha para você. Gratidão, Abrepaz, gratidão a todos que acompanharam e um pedido de coração. Lembrem de nós nas preces. Muito bem. Então, um abraço para todo mundo que participou, que nos ajudou, que comentou. Tamo junto e até semana que vem. E lembrando que a Brepaz vai começar uma live agora toda sexta-feira sobre arte. Acho que vai se chamar Sexta-feira com Arte. O Franco Pimentel vai conduzir, sempre dialogando com algum artista, alguém da área da cultura.
sobre arte, espiritualidade, vai ser uma delícia de assistir, tá bom? E sábado que vem estaremos juntos, 18 horas. É isso. Tchau, com Deus, um abraço.